Pessoal, Azures 1, Atlético 0. Não é fácil jogar em Pato Branco, é a viagem mais desgastante do campeonato para quem sai de Curitiba, para Paranaguá, é claro, também. E é um jogo com características diferentes, muito calor, um jogo que talvez não dê para imprimir a mesma intensidade de outras partidas, mas é claro, isso não é desculpa para o Atlético perder o jogo. É óbvio que nenhum clube vai ganhar todos os jogos. Não se ganha sempre. Nem o Barcelona do Guardiola ganhava todas. O City do Guardiola é um belo exemplo nessa temporada. Mas é claro que é possível você talvez ter um pouquinho mais de possibilidade de vencer os jogos. O Atlético teve chance para ganhar? Teve, em especial no primeiro tempo. Poderia ter resolvido a partida na primeira etapa, ainda teve a bola do Isaac no travessão na segunda etapa. Mas o Azures foi lá e resolveu a parada. Ganhou, fez a sua parte, foi mais eficiente. E quando a gente fala de eficiência, lembra sempre daquelas frases feitas do Paulo Autuori sobre eficiência e eficácia. Se foi mais eficaz ou mais eficiente, o certo é que o Azures foi e acabou ganhando o jogo. Eu acho que o grande ponto do Maurício Barbieri foi talvez não ter dado um pouco mais de rodagem para outros jogadores. O Dudu poderia ter começado um jogo, talvez para preservar um pouco o Palácios, poderia ter feito algum tipo de preservação do próprio Raul, do próprio Luiz Fernando. Isso foi decisivo para a derrota? Não foi. Mas você tem que olhar a temporada inteira, você tem que projetar o ano inteiro. E eu sei que tanto o Atlético, isso também se aplica ao Curitiba, os dois times estão focando no clássico de sábado. Então é possível que o Atlético opte por preservar os jogadores numa partida que em tese é mais difícil, que é o jogo do Operário na quarta-feira. Então, eu não sei por que o Barbieri não aproveitou esse jogo, até pela possibilidade maior de um tropeço. É bom lembrar que ano passado o Atlético empatou em 0-0 com o Azures também em Pato Branco. Então, poderia ter aproveitado. Não é o caso de você pensar pura e simplesmente em classificação, ou no clássico, ou em qualquer outra coisa imediata. Você tem que pensar no campeonato inteiro, você tem que pensar na temporada inteira, até mais do que isso. Acho que vale o registro da atuação do Isaac. Ele me parece ser o cara ideal para ser um dos homens de lado junto com o Luiz Fernando, e aí o Atlético fica na dependência de ter um centroavante de qualidade. Eu jamais abriria a mão do Mastriani, ainda mais quando você tem as opções que o Atlético tem hoje, de Iório, Matheus Babi, Arriagada, que foi citado como centroavante pelo Maurício Barbieri, o próprio Pablo, que o Barbieri queria que ficasse. De todos eles, não tem nem comparação, o Mastriani é o melhor, está voltando em breve de lesão. Eu não abriria a mão dele, o Atlético parece que quer abrir mão. Mas com o Isaac e com o Luiz Fernando, o Atlético tem dois finalizadores pelos lados do campo, e esse é um acréscimo em relação ao ano passado, em cima de Canóbio e Coelho, que já se acertaram com o Fluminense e o Atlético Mineiro, mas que não tinham essa capacidade definidora sempre. O Coelho tinha jogos que ia fazer isso, mas na maioria das vezes não acertava. Eles são melhores que Coelho e Canóbio? Não sei, mas são mais efetivos na finalização. E mesmo que o Zapelli tenha tido uma boa atuação no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, o Atlético tem que pensar em mais opções por ali. Tem que testar o João Cruz ali. Tem que testar, até porque não fez como fez no passado, com João Cruz e Zapelli juntos. Não o João Cruz fazendo aquele papel que o Nicão, o próprio Coelho fez ano passado, de ser um armador pelo lado, mas sim jogando na dele, mais perto do meio-campo, com possibilidade mais real de participação na partida. Quero ver o João Cruz na dele, e não sendo improvisado, ocupando espaços que sobram no time do Atlético. Espero que o Barbieri pense nisso. O Barbieri precisa pensar que são dois jogos difíceis nas próximas rodadas, contra o Operário e contra Curitiba, contra o Operário na Liga Arena, contra o Curitiba no Couto Pereira, e o Atlético tem que continuar evoluindo. Resultados, eles vêm, não vêm, dependem muito dos acontecimentos, às vezes você é muito melhor e não ganha, às vezes você é pior do que o adversário e acaba ganhando. Mas é preciso evolução, o foco está lá na frente. E essa derrota tem que servir de alerta para coisas que não podem acontecer. Não pode acontecer contra o Azures, não pode acontecer contra o Operário, não pode acontecer contra o Curitiba, contra o Sport, contra o Goiás, contra o Atlético Goianiense.
e todos os rivais que vêm na Série B. A temporada é outra, o estilo é outro, a pegada é outra. E o Atlético tem que ter isso na cabeça a todo jogo, porque não tem jogo resolvido, nem mesmo contra adversários pretensamente mais fracos que o Atlético. Um abraço.